Teve uma senhora que passou lá um dia desse lá e falou que ela não tinha nada em casa, não tinha móvel nenhum, não tinha uma mesa, aí pegamos, mesmo com a dificuldade, né? A gente procurou ajudar ela e tal. Ela ficou muito grata, agradeceu muito. A gente sempre ajuda. Isso vai tornando um ciclo. Se você praticou bem, uma hora o bem vai chegar em você, entendeu? Fazer o bem a alguém, né? Independente de qualquer troca ou de qualquer retribuição, né? Essa corrente de um querer ajudar o outro. É você ajudar o próximo, né? Tipo, ver a necessidade de um amigo, de uma empresa, poder ajudar também. Eu acho que o ciclo do bem é o conceito de que fazer o bem faz bem e que a gente tem que convidar as pessoas a devolverem ao mundo, ao universo, de certa forma, aquilo que a gente recebe. O ciclo do bem ele começa, na verdade, com a fundação do Instituto Léo, que agora inclusive vai passar a chamar Léo Social, porque naquele momento foi o momento que a Léo se preocupou em trabalhar com responsabilidade social, em fazer algum projeto que ajudasse a comunidade. Depois, em 2014, dentro do curso principal do Instituto, que é o Meio Oficial em Marcenaria, a gente começou a fazer o projeto de formação desse curso, um projeto que a gente chama de Marcenaria do Bem, onde os alunos eles fazem um móvel para uma instituição ou para uma família em situação vulnerável precisando desse móvel. Então eu acho que esse é um exemplo de como a gente aplica o conceito do ciclo do bem, mas ele é esse princípio, né, da gente enquanto doadores e não só enquanto recebedores, né? Como é que a gente recebe e coloca aquilo que a gente tem em uso para circular, para produzir um mundo melhor. Os pilares do Instituto Léo Social são capacitar, então a gente fornece, né? Enfim, essa é a nossa vocação principal, a capacitação de pessoas em marcenaria, né? E também empreendedorismo, e que empreendedorismo para a gente é empreendedorismo para a vida, né? No sentido de você cuidar da própria vida. Então, capacitar. O segundo pilar é o conectar, então como que a gente conecta os alunos, as marcenarias, os professores, os clientes, enfim, e gera oportunidades para esses alunos. E o pilar do cuidar, que em todo o nosso curso a gente reforça muito esse lugar do cuidar dos nossos alunos e da importância deles cuidarem da própria vida, da vida dos seus familiares e dos espaços que eles estão ajudando a construir com os móveis. E o Marcenaria do Bem, então, é um projeto muito importante dentro desse pilar do cuidar, que a gente está, através dele, fazendo bem e cuidando das pessoas, seja ensinando, seja construindo um móvel, que vai ser o sonho, a realização, que vai dar conforto para alguma família, seja nesse momento ajudando com valor financeiro mesmo. Então, se a gente lembrar, tentar voltar, né, para começo de março de 2020, o fato é que assim, a gente não sabia o que ia acontecer. E a gente sabe que o pequeno empreendedor da marcenaria, ele trabalha muito sozinho e sem reservas, né, para enfrentar um momento como esse. Teve momentos que não podia entrar em condomínio para trabalhar, tinha semana que nós não podíamos entrar para trabalhar nem aqui, portas fechadas, tinha horário para entrar, para sair nos condomínios. A gente estava com trabalho e quando parou tudo, a gente não pôde, a marcenaria não pôde entregar os trabalhos que tinha e a gente também não poderia receber, porque nós não entregamos esses trabalhos e começou a afetar, começou a faltar trabalho e faltar dinheiro também, né? Foi bem difícil porque eu estava executando alguns trabalhos, correndo para entregar, trabalhando das 7 da manhã às 11 da noite e quando estava pronto para entregar essa obra, ficou tudo parado, não recebemos, então também não paga fornecedor, não paga mão de obra e gerou um déficit muito grande. Aí foi um baque, porque eu tinha alguns custos, né? E também porque os poucos serviços que tinham ainda foram cancelados. E aí ficou complicado, né? Ficou bem complicado. Então, assim, meu trabalho zerou mesmo, ficou assim a zero, foi a zero. Quando começou a pandemia, a loja fechou. Então, os recursos financeiros cessaram, não tinha de onde vir.
e eu também não conseguia fazer o fluxo de caixa porque eu não conseguia entregar os serviços. Então eu tive que reduzir a minha equipe, mandar funcionários embora, então foi bem difícil. E aí foi nesse momento que aí surgiu esse ciclo do bem. Então a gente ficou muito apreensivo pelo que ia acontecer no nosso setor. A gente viu o governo entrando com uma ação do auxílio emergencial para pequenos empresários, empreendedores ou para um auxílio desempregos para os desempregados, e a gente percebeu que uma grande parte dos profissionais do setor da marcenaria não estava tecnicamente enquadrada em nenhum lugar. Então a gente falou assim, esse cara está fora do jogo, mas com necessidades. E foi daí que a gente começou a se mobilizar para falar como é que a gente ajuda um número importante de profissionais do setor da marcenaria a não sucumbir nessa crise. Então, a gente começou a pensar em formas de ajudar. Uma forma foi através de uma parceria com o Sebrae, de fazer um curso voltado para esse momento, gratuito, online. Uma outra forma foi uma parceria com o Anderson Rios também, de fazer uma mentoria online para algumas marcenarias. E a gente começou a buscar essa questão de como dar uma ajuda financeira, de alguma forma. Muitas coisas perderam sentido durante a pandemia, mas a gente falou, mas isso faz sentido e a gente quer ajudar. Houve primeiro uma mobilização setorial para que mais gente embarcasse conosco, possibilitando auxiliar o maior número possível de marceneiros, e um redirecionamento dos nossos investimentos para viabilizar um projeto social. Fazer o bem se torna maior ainda quando o bem é feito para quem mais precisa. Léo Madeira chegou junto de milhares de marceneiros e marceneiras num momento muito difícil, um momento de pandemia. Buscou o CIEDES, um parceiro da Souvenir no projeto Pintar o Bem, feito ainda meses anterior, que buscou, de uma forma rápida, articulada e eficaz, impactar milhares de pintores e no Marcenaria do Bem impactar quase 20 mil marceneiros e marceneiras. Depois de fechado então essa parceria com o CIEDES, com o apoio da Souvenir também, a gente pensou, como que a gente envolve toda a comunidade que está relacionada a essa cadeia de valor da marcenaria. Então todos os nossos parceiros e fornecedores, começando aí pela Duratex, então que foi a primeira que se envolveu. Eu acho que num momento tão atípico, com tantos desafios que essa pandemia tem nos imposto, foi uma forma que nós encontramos de apoiar os marceneiros e principalmente de ajudá-los a manejar esse contexto que foi tão desafiador e que nos pegou muito de súbito. E aí foram vindo os outros fornecedores também, a gente apresentou para todos os parceiros da Rede Léo, os varejistas, e todos eles gostaram muito e começaram a se engajar bastante, se engajar não só financeiramente, mas engajar também ajudando a divulgar o programa nas suas regiões, a que a informação chegasse para os marceneiros, para eles se cadastrarem e se candidatarem a ser um beneficiado do projeto. Foram 42 parceiros da Léo Madeiras que propiciaram a criação e a implementação, junto com o CIEDES, do Marcenaria do Bem. E é uma tecnologia social que nós criamos. Fizemos uma relação com um banco e conseguimos, num período muito curto, fazer com que quase 3.900 marceneiros e marceneiras tivessem contas bancárias num processo de bancarização e de recebimento dos seus benefícios. A gente começou conversando e convidando os nossos maiores fornecedores. Fizemos uma live onde a gente convidou todos os fornecedores. Estava todo mundo muito preocupado com a sua condição de contribuir, então cada um foi contribuindo com aquilo que sentia que podia. A gente percebeu nesse caminho que no nível individual, justamente, muitas pessoas falaram, poxa, que legal, eu também quero ajudar. Independente se a minha empresa está podendo ou não está podendo, eu na física posso contribuir com 10, com 50, com 100 reais, enfim, cada um na medida do que sentia, seja dentro da Léo. A gente percebeu primeiro esse movimento dentro da Léo, mas depois a gente ofereceu essa possibilidade através de um crowdfunding para os colaboradores da grande Rede Léo, desse grande ecossistema.
E os lojistas foram muito importantes para dar o suporte para os marceneiros, porque muitos deles iam até as lojas para entender como se cadastrar, como fazer, como usar o dinheiro, como usar o cartão. Eles foram fundamentais nesse apoio, né? Eu fiquei sabendo do programa através de mensagem mesmo, né? O pessoal apresentou e falou, pô, deixa eu dar uma olhadinha o que significa isso daí, né? Ver o que é e tal. Porque o nome me atraiu bastante, né? Marcenaria do Bem. Foi a vendedora que me falou sobre esse projeto. Eu recebi um vídeo, né, no WhatsApp, uma vendedora da Léo. Aí ela me apresentou, me mostrou como que fazia o cadastro. E aí eu consegui fazer o cadastro e aí assim foi aprovado. Eu achei incrível, né? Porque no momento que a gente mais precisava, que os nossos clientes marceneiros estavam precisando, a gente estava ali para poder dar um apoio. A pandemia, que veio a quarentena, né, muitas empresas não tinham caixa para segurar todo o seu quadro de funcionário e tiveram que dispensar alguns marceneiros. Então falei para esses marceneiros também, ó, aquele colaborador que às vezes você dispensou, você sabe que a pessoa vai passar necessidade, divulga para ele, manda uma mensagem, fala desse projeto para Léo, né? E aí assim que a Andrea fez a live junto com o Jefferson, terminando a live, meu celular já começou a disparar, que eu mandei na lista de transmissão, os vendedores mandaram, então começou a disparar como eu faço, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, como que faz. Aí já consultava a Fernanda Canal, qual que era o caminho, o que tinha que ser feito. Então assim, foi um sucesso, né? E um sucesso onde você pode ajudar as pessoas, né? A pessoa, você vê aquela necessidade de ver, usufruindo daquilo fazendo bem, tanto para ela quanto para a família dela, é muito bom, muito prazeroso. Comecei a ligar para alguns marceneiros, né? Falei, olha, você viu o nosso WhatsApp, você assistiu a live, né, sobre a Marcenaria do Bem. Eles falaram assim, vi sim, Letícia. Sabe o que me deixou mais impressionada? Foi a solidariedade deles. Muitos não, a maioria, falaram assim, olha, Letícia, eu estou precisando, mas eu tenho certeza que tem gente precisando mais do que eu, né? E outros falavam assim, eu estou no auxílio emergencial da Caixa, então eu vou deixar para quem não conseguiu o auxílio. Nossa, foi assim, eu achei que isso foi mais importante do programa para mim, né? Porque pelo que eu conheço os nossos clientes, eu sinceramente, eu até esperava isso deles, mas assim, foi muita gente pensando no outro. O fato da Léo ter o seu braço com o Instituto viabilizava a gente fazer uma ação de fato social, que não tivesse um caráter como uma ação comercial, mas enraizado no nosso propósito, que está completamente relacionado ao sucesso do marceneiro, a gente viabilizar um projeto que fosse de fato um auxílio sincero no momento onde o necessário não era qualquer outro tipo de ação, senão um suporte financeiro. E aí foi muito emocionante sentir mesmo o quanto esse dinheiro foi importante para muitos deles, né? Seja para comprar comida, para cuidar da família, muita gente que estava realmente ali sem condições financeiras para se manter naquele momento e precisando muito dessa ajuda, né? E muitos outros que estavam precisando para comprar material, né? Porque estavam sem caixa para comprar material, para começar a fazer projetos e começar a engatar de novo num ciclo do bem, de venda e construção de imóveis e resgatando a sua própria profissão, né? E ajudou bastante. Primeiro, ajudou financeiramente para alimentação mesmo, né? Falando bem claramente, ajudou para as coisas do cotidiano. E eu aproveitei também para comprar mais uma ferramenta que dava dentro do orçamento também. Depois chegou um cartão, um cartão virtual, né? Aí meu e-mail, tudo. Aí eu falei, vamos gastar, né? Aí eu já fui e comprei uns maquinários, na própria Léo mesmo. Foi muito bom porque foi no momento que a gente mais precisava, né? A gente não tinha recurso nenhum. Até engraçado porque eu estava também tentando fazer o auxílio e não estava conseguindo. Então foi mais rápido que o auxílio, né? Então ajudou bastante. A gente usou para os dois. Eu precisei coisas da marcenaria,
coisas até em casa mesmo, a gente usou esses recursos aí para dar seguimento, entendeu? É um incentivo porque quando a gente vê uma coisa tão negativa igual foi essa pandemia, essa doença aí, a gente já vê o pior, a gente visualiza o pior. E quando veio isso aí, foi um incentivo, né, pra gente, pé no chão e vamos tocar para frente, seja o que Deus quiser. A gente recebeu vários feedbacks, especialmente através do Instituto Léo, né? E talvez dentre eles, o que os nossos marceneiros, né, mais pontuaram foi justamente o quanto eles se sentiram acolhidos num momento tão desafiador. A partir do momento que a gente começava a conversar com esses marceneiros que estavam sendo impactados, a gente tomava noção da proporção do que estava acontecendo e de como isso estava servindo para esse público nesse momento. Então, falar com os marceneiros, falar, olha, eu recebi o auxílio financeiro aqui, queria agradecer vocês, consegui utilizar. Foi num momento especial, eu estava realmente precisando comprar comida, remédios, veio num momento importante para mim, reconhecendo esse auxílio num horário, num momento muito importante que eles realmente necessitavam. Tem o Valmir, que é um ex-aluno do Instituto Léo Social, né, que estava empregado numa marcenaria que também tinha sido de um ex-aluno também do Instituto Léo Social. E o Valmir tinha perdido o emprego no início do ano, então a pandemia pegou ele nesse momento assim que ele estava sem o emprego, estava começando a conquistar os primeiros clientes. Então para ele essa ajuda foi muito significativa, para ele poder se sustentar nesse período até conseguir esses novos clientes e a economia e as marcenarias começarem a reagir, né? Então isso foi fundamental para dar uma respirada, né, e dar um norte, para ter um norte, para saber por onde começar, recomeçar novamente, reestruturar, e também me fez refletir bastante para me reinventar nesse processo todo, para que, se isso volte a acontecer, eu tenha um respaldo e não ficar tão despreparado como eu fiquei dessa vez. Para mim ficou muito claro, né, a vulnerabilidade desse pessoal num momento desse, né, porque o marceneiro ele fecha ali o seu serviço, né, pega o seu dinheirinho da entrada, já executa e dificilmente ele faz ali um caixa, alguma coisa, né? Então, assim, nesse momento ficou muito claro a necessidade de a gente sempre estar próximo do pessoal. O projeto ele foi crescendo ao longo do tempo, a gente começou com um número inicial e ele foi ganhando adesão, ganhando mais investimentos. Então, a cada doação que vinha era uma surpresa, tanto das doações corporativas quanto individuais, e a conta nossa põe mais marceneiro na conta, conseguimos aqui um número maior de marceneiros para poder auxiliar. Então, e assim nós atingimos mais de 3.600 marceneiros e marceneiras com ajuda financeira. Foram mais de 2 milhões de reais doados por 44 doadores. Atingimos 22 estados e mais de 400 cidades do Brasil. Tem aquele ditado chinês, né, que você quer efetivamente ajudar alguém, ensina ele a pescar e não dar o peixe. Eu acho que a ajuda financeira que a gente pôde dar naquele momento foi um peixe. Tá morrendo de fome, o peixe, né, é um peixe. Mas o importante mesmo é ajudar a ensinar a pescar. Então, o braço de capacitação, de formação, que essa é uma preocupação intrínseca do Instituto Léo, né? É muito o nosso DNA, como é que a gente ajuda as pessoas a se desenvolverem naquilo que elas precisam para poder ganhar autonomia, independência e buscar o seu sucesso. Eu acho que se fosse todas as lojas fazer isso, ninguém ia passar por necessidade, né? Muitas marcenarias fechou, amigo meu. Esse momento foi muito importante para o Instituto Léo Social, fez inclusive a gente aumentar o nosso propósito, né? Então o nosso propósito é a inclusão social através do trabalho e através da moradia digna também. E a gente começou a desenvolver vários outros projetos, então a gente mudou o nome do Instituto para Instituto Léo Social, agregando social ao nome, deixando isso mais marcante ainda no Instituto Léo Social agora. E aí a gente está lançando um novo site com uma trilha para o empreendedor, para o microempreendedor da marcenaria, em parceria com Anderson Rios, com a Gabster, com a Promob e com a Empreende Aí. A gente está também com um grupo de marceneiros
que a gente chama de marcenaria viva, entendendo e identificando novas oportunidades da gente continuar o ciclo do bem, impactando a vida das pessoas através tanto da inclusão produtiva como da melhoria das moradias. É muito emocionante quando a gente recebe um vídeo, um depoimento de alguém relatando como aquela ajuda impactou. Uma chuva de cliente ligando que eu consegui passar. Obrigada, eu estou muito contente, estou muito feliz. Eu acredito que é um processo, né, que de uma forma colaborativa, co-criada, a gente conseguiu conectar vários parceiros e principalmente, né, apoiar os marceneiros neste momento. São outros benefícios que eu poderia dizer e outros impactos, como maior confiança no futuro, a certeza que os marceneiros e as marceneiras contam com a corrente do bem e podem, juntos com a Léo Madeira, continuar nessa trajetória e reconstruir, pós-Covid, um mundo melhor, não só para a relação da empresa com os marceneiros, mas um mundo melhor para a sociedade em que vivemos. Então, na hora que a gente veio com essa ação, na pandemia, de uma ajuda financeira aos marceneiros, a gente entendeu que essa ação era uma continuação desse ciclo do bem, que já vem desde o primeiro momento lá do Instituto Léo Social e que continua a cada vez que alguém que recebe o bem faz o bem para alguém também. Então a gente procura ajudar as pessoas assim que tem mais necessidade, né? Apesar de não ter muito, mas a gente ajuda o que a gente tem. Aquilo assim até assim comove um pouco a gente, né? Eu falo, pô, tem gente olhando por nós, né? Nós somos o Léo.